boa noite! Como é que vocês estão? Eita, que coisa boa! Que coisa boa! Hoje eu tô muito animada, gente. Por que será, hein? Por que será que eu tô nessa animação toda aqui? E aí, como é que vocês estão? Vamos esperar o pessoal chegar. Vai vir muita gente hoje, muita gente precisa, né? Estar aqui hoje. Boa noite, Cris. Boa noite, Antônio. Boa noite, Marlene. Gente, que coisa boa. Eu tô tão feliz, quase que eu vesti. Eu devia ter vestido hoje um vestido de festa, né, gente? Afinal de contas, a gente tá numa estreia muito chique hoje, né? Ai, que legal. Boa noite, boa noite. Como é que foi o dia de vocês? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo direitinho? Tá bom o áudio aí? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Escreve aqui pra mim se tá tudo certo o áudio. Eita, que coisa boa! Estou muito feliz. Eu fui inspirada, né, a abrir esse Café com Deus todas as quintas-feiras. Vai ser muito legal. Hoje a gente inicia essa jornada, esse projeto. E eu estou muito feliz, gente. Eu estou muito feliz. E eu vou contar para vocês da onde que surgiu esse projeto daqui um pouquinho. Vamos primeiro mandar esse aviãozinho para o máximo de pessoas que a gente conseguir, nossos Emirates, vamos? Vamos andar? Ó, vamos esperar o povo chegar um pouquinho. Hoje a gente vai ter convidados. Não vou chamar o convidado antes de ter. Gente, tem que ter pelo menos 12 pessoas nessa live antes de eu chamar meu convidado. Meu convidado aí que vai conversar um assunto tão interessante. Se vocês tiverem, esse pessoal aí, ó, 10, 11, a partir dessa idade, 10, 11, 12 anos, põe essa moçada para assistir essa live. Vai ser muito legal. Vai fazer sentido para as famílias, para os pais, para os vovôs, para as vovós que acham que televisão pode deixar o netinho assistir tudo que ele quiser. Acredite, tem avós que pensam assim até hoje. Gente, vamos mandar pro pessoal, vamos? Eu tô aqui mandando um bocado de gente, chamando o povo para vir. Realmente vai ser disruptivo que nós vamos conversar hoje, vai ser bem interessante. Vocês estão mandando gente aí? Não, só 3 não. Vocês são muito importantes na minha vida, mas tem que vir mais gente. Tem que vir mais gente. O pessoal lá dos grupos já está sendo avisado. Deixa eu tirar o som aqui do computador. E hoje nós vamos... Mas eu quero saber, vocês não me contaram. Ó, o Antônio falou que tá tudo certo, foi bom dia. Mas me conta, como que foi o dia de vocês? Estiveram bem? Passaram bem? Como é que foi? Foi mais ou menos? Me conta, eu preciso saber como que foi o dia de vocês. Tá tudo em paz? Hoje no Café com Deus. Deixa eu contar para vocês por que surgiu o Café com Deus, né? Essa série de lives que toda quinta-feira a gente vai estar aqui juntinho, conversando das coisas espirituais. A gente vai falar de... Oi, gente! A gente vai falar de coisas do coração, conexão com Deus, de psicanálise. Por que que eu vim parar na psicanálise? Hoje eu vou falar um pouquinho, sabe? Eu vou fazer jus a quem me trouxe aqui, quem me firmou os pés aqui na psicanálise. E o porquê disso tudo, não. Como nada na vida, nada acontece ao acaso, nada é à toa, nada não sei o quê. Ó, Marina, estão te dando boa noite aqui. E nada acontece ao acaso. Tudo tem um porquê de ser. Deus cuida da gente através do processo de sincronização. Já falei com vocês várias vezes a respeito disso aqui. O processo de sincronização é uma forma, né? A forma como Deus cuida de nós, como Ele olha para nós, né? Cadê o povo do Mover da Sabedoria? Esse povo tem que vir para cá. Vou conversar muito com o coração de vocês essa noite. E dentro desse processo de sincronicidade, dentro do nosso processo de entender quem nós somos mesmos através do processo de individuação, Deus age, né, de forma misteriosa, usa pessoas à nossa volta, usa estratégias que a gente não pode nem imaginar, né? E é por isso que hoje estamos onde estamos, porque lá atrás, em algum momento, a gente desejou de verdade estar aqui.
E pode ser que você até não concorde muito com o caminho que você passou, mas foi o caminho que você precisava para chegar até onde você chegou. Antes de chamar o convidado da noite, eu queria contar uma história para vocês, para contextualizar isso que eu estou contando para vocês. Boa noite, Ricardo. Boa noite, mãe. Eita, que coisa boa, gente. Pessoas ilustres aqui. Muito bom. Mames, ex-horário, não tem problema não, tá atrasadinha, mas você chegou, ó, já vamos começar aqui com a história. E não deixa eu esquecer de contar para vocês como é que eu cheguei na psicanálise, tá? Olha só. Ano passado, 2020, lá nos Estados Unidos, teve um acidente com um helicóptero e morreu um jogador de futebol muito conhecido, Kobe Bryant. Ele foi um jogador que fez muita diferença no basquete. Ele era um excelente profissional, apesar de ele não ser um jogador que pontuava muito. Ele não era um cara. As porcentagens dele de cesta de 3 pontos e 2 pontos eram baixas. Mas ele é um cara que fazia diferença no campo quando ele entrava. Ele impunha uma postura, ele tinha posicionamento relevante. E dentro dessa estrutura dele de campo, ele escreveu a história dele. Então, de repente, a gente acha que para a gente ser muito bom em alguma coisa, a gente precisa ser perfeito, a gente precisa ser irretocável, né? E a história de Kobe Bryant vem e nos mostra isso com muita expertise, assim, com muita tutela sobre o assunto, assim. Ele foi foi uma comoção muito grande com a morte dele, morreu ele, a filha dele, não sei se vocês lembram dessa história? Que o avião caiu, o helicóptero caiu, mas eu queria contar um pouquinho da história de Kobe Bryant, e vocês vão entender porque que eu tô contando a historinha dele. E boa noite, gente que tá chegando, boa noite, vamos mandar os Emirates, gente, vamos mandar esses Emirates pro povo vir, que hoje nós vamos falar de como é que Deus cuida de nós, e mais o convidado vai falar de Deus numa situação que vocês não estão entendendo. Kobe Bryant, ele nasceu nos Estados Unidos e foi para a Itália quando ele tinha 6 anos de idade. O pai dele era jogador de basquete. E o pai dele foi jogar basquete na Itália. E eles ficaram lá até os 14 anos de Kobe Bryant. Então ele falava italiano, ele falava fluente o italiano e voltou para os Estados Unidos. Eles ficaram 1 ano na França antes de ir para os Estados Unidos e depois foram para os Estados Unidos. E quando ele chegou nos Estados Unidos, ele não sabia falar mais inglês. E ele disse que teve muita dificuldade, ele não lembrava, enfim, eles conversavam em italiano em casa. E ele foi para a escola e ele se sentia muito isolado, porque os amigos não davam muito trela para ele, não. Imagina, pré-adolescente, já adolescente, na verdade, né? Ele ali falando enrolado, ele faz uma narração, uma narrativa, dizendo até que ele era um negro que falava em outra língua e ele se sentia realmente um estrangeiro dentro da terra dele, da terra natal. Vamos, gente, vamos compartilhar isso aí. Eu preciso de pelo menos de 12 pessoas aqui para chamar o convidado. Vamos. Não vamos fazer feio, não. Manda, gente, manda pro pessoal. Vem, nós vamos falar. A gente preparou um negócio tão bacana. Veri, boa noite, Veri. Nós preparamos um negócio tão bacana para vocês não estão entendendo. Nós vamos falar de coisas que vai afetar dentro do seu núcleo familiar. E não pode, gente. Tem que ter mais gente aqui nessa live. E aí, quando ele estava lá no ensino fundamental ainda, para que ele suprisse essa história da solidão dele, ele começou a jogar basquete de verdade na casa dele, né? Na garagem da casa dele. Então ele ficava horas ali jogando, horas e horas. Ele entrava em flow, sabe, ali quando ele estava jogando. Doutora Ju Santos, minha xará, que bom vocês aqui, coisa boa. E Veri compartilhou, muito bem, gente. Manda os Emirates aí pra vocês ficarem chiques. E aí, com essa história dele ficar, né, treinando em casa, ele foi
um dos jogadores da NBA que foi selecionado para isso, mesmo antes de chegar na faculdade, porque geralmente eles são selecionados para o NBA quando eles vão para a faculdade. No caso dele, não. Ele já foi selecionado no nível médio, quando lá, né? Fazendo analogia aqui, que ele estava no nível médio. Então ele foi jogar basquete dentro da NBA com uma expertise muito grande, muito mais jovem. E ele, com 17 anos, ele já sabia falar inglês fluente novamente. O que eu quero dizer isso para vocês? Em uma palestra dele, aos 17 anos, ele fala para o público que se ele tinha uma coisa que ele agradecia até então, é ele ter passado esses momentos de solidão, de solitude, né, como diz nosso amigo Alê. E foi lá que ele se alimou, foi lá que ele se esmerou, foi lá que ele entendeu que o basquete era, sim, uma forma dele abstrair daquele mundo de fora que falava para ele que ele não era bem-vindo, ele não se aceitou assim. E por que eu estou trazendo a história dele? Porque é uma história de entendimento sobre o que ele era de verdade, né? Ele, ao invés de se entregar a vícios que não são nada edificantes, ele se entregou a um vício, né? Que fez muito bem para ele, um vício que liberava ali uma quantidade imensa de endorfina, de adrenalina, né? De serotonina. E a gente sabe que esses componentes, eles são muito mais viciantes, por exemplo, que cocaína, que açúcar, né? Tem vários estudos falando a respeito disso. Gente, tá faltando uma pessoa só para chamar o convidado. Só uma, eu já vou chamar. Boa noite, gente, boa noite. 12, pronto, vamos chamar? Ó, a Val aí, que maravilha, gente. Vocês vão ver se vai fazer sentido ou não o que eu tô falando para vocês. Se é importante, se é relevante ou não. Vamos lá, Antônio? Vamos vir aqui, vamos mostrar para o pessoal aí o que está acontecendo hoje. Diferença pro Theo, viu, Débora? Boa Eita! noite! Olha, eu Ai, acho que Jesus. alguém aqui, um nerd tem que começar do jeito nerd, né? Qual das duas você escolheria? A azul, Mas, que é te permanecer na inércia, ou a vermelha, que te dá a verdade? Opa, minha amiga, cheguei, Tony Stark! Essa oh, brincadeira meu Deus. aí, para quem conhece, é da Matrix, né? Matrix, é o grande Morfeu, coloca logo o Sr. Anderson perguntando, quer a verdade ou quer ficar do jeito que você quer? E aí, você quer o quê? Vermelho ou azul? Vamos Já tem começar gente logo. falando, ó. Tem gente respondendo aí já, ó. Não tem Cuidado com gente, aquilo que você deseja. não tem jeito de chegar numa live dessa aqui sem escolher o azul, não, né, Antônio? O pessoal aqui, obrigatoriamente, tem que estar querendo o vermelho, né? Senão não aguenta, não Com fica nem certeza. 5 minutos. Só que cuidado com a Não é verdade, isso? ela dói. Cuidado com a verdade, ela dói. Ela dói. Ela dói, Muito obrigado, mas minha faz o quê, amiga, Antônio? pelo Mas convite. liberta, né? É isso Liberta. aí. Muito obrigado Imagina. pelo convite, tá? Muito obrigado pelo convite, ter chamado para falar sobre esse assunto que é tão relevante no tempo de hoje e todo mundo deixa passar por algum motivo, tá bom? Meu nome é Antônio Carlos, sou de Pernambuco, trabalho com logística, mas sou um nerd de natureza e eu sempre assisti, eu era viciado em filme, viciado em mangá, viciado em desenho, ainda hoje sou um sinal muito grande. Pode cortar. Calma. Tá bom. Será que o homem gosta de falar, gente? Homem, só um pouquinho. Pode Ó, falar. eu já vou entregar a live nas mãos do Antônio. Eu queria, me bateu no coração semana passada, sabe, Antônio, de abrir essa live para falar de Deus. Quem está me acompanhando aqui está vendo que eu comecei uma série de um podcast, um audiobook, na verdade, onde eu estou fazendo a leitura de um livro do padre Antônio José. Antônio José, Basta uma Palavra. Apesar do livro ser de um padre, eu já começo o primeiro podcast falando, isso aqui não tem cunho religioso, isso aqui tem um cunho espiritual.
Todo mundo que acessar o podcast, eu quero que vocês tenham uma aproximação muito íntima com Deus todas as vezes que vocês forem ouvir o podcast. Eu recomendo, está lá na link da bio. Não vai lá agora, quando terminar vocês vão. E quando eu comecei a ler, sabe, Antônio, esse livro, eu falei, não, isso aqui tem que ir para mais pessoas. E como é que eu vou poder fazer isso? Eu vou fazer uma live todo dia de manhã, mas live eu já faço, e então eu vou fazer um podcast. Aí comecei a fazer o podcast, gostei, ouvi, achei bom ouvir minha voz ali, né? Gente, é um processo, vocês não estão entendendo. É muita libertação, assim. Você tem que realmente muito encarar legal, e ir muito legal embora. mesmo. E aí, mas ainda alguma coisa, Antônio, me incomodava o coração. E eu não estava entendendo o que era. E aí, eu fazendo o post para a live de terça-feira, que as lives de terça-feira vão continuar, mas era uma live de conteúdo, da psicanálise. E aí me veio no coração, eu vou abrir uma live, e essa live vai ser, tem o café com a Ju, todo domingo, né? E agora vai ter o Café com Deus, toda quinta-feira. Oi? Oi, tudo bom? Toda quinta-feira vai ter o Café com Deus. E eu conversando com o Antônio, acho que sábado, né, Antônio? A gente conversando, eu falei, eu vou chamar o Antônio pra gente abrir, pra gente estrear. E vocês vão ver, gente, que não foi à toa que eu chamei esse rapaz, não foi à toa que eu chamei esse menino, esse gigante, pra cá. O Antônio já fez avaliação comportamental comigo e foi a partir daí que surgiu o tema para essa live de hoje. Eu queria só fazer um parêntese aqui, antes do Antônio começar a falar, que o universo, ele rege por várias leis, né? Uma delas é o princípio da transitoriedade. O que significa isso? Nem sempre um dia da gente é como o outro. Tem dia que é muito massa, tem dia que a energia tá baixa, né? A mulherada sabe aí que às vezes é negócio de hormônio mesmo, né? Às vezes o negócio não tá muito bom. Às vezes é no trabalho, às vezes brigou com o marido, com a esposa, às vezes, né? A gente tem essas intercorrências. Às vezes você bate o carro, esquece alguma coisa, em casa você tem que voltar. Mas tudo isso, Deus usa de ferramentas para cuidar da gente. É por isso que eu estava escutando, você estava escutando, né, Antônio, a história do Kobe Bryant. Eu fico muito impactada. E eu quis começar a história do Kobe Bryant para contar a jornada de um herói. E nessa hora eu quero passar a fala pro Antônio, que hoje ele vai fazer a gente entrar num mundo aí da imaginação, nesse mundo lúdico, né? Deixa ele falar aí que vai ser muito legal. Primeiramente, muito obrigado novamente pelo convite, tá? E é muito, como eu falei para você, é muito legal a gente, como você falou agora, trabalhar psicanálise falando de Deus. Trabalhar, por exemplo, nossos hobbies, o que você mais gosta, sempre ele tende a puxar um lado emocional seu. Eu queria começar a minha fala perguntando uma coisa para você mesmo, Jô. Qual foi a cor do prato que você comeu na sexta-feira? Do prato? Sexta-feira passada. O que eu falo com o prato é feijão, arroz. Sabe a cor? O que tinha? Sabe precisar? Sexta-feira passada. Não, sexta-feira, Antônio, ficou fácil, porque sexta-feira foi feijoada. Mas se você perguntar de quinta-feira, eu não sei não. Então bora, quinta-feira, tu não sabe. Qual foi o último filme que tu assistiu? Pois é, eu vou saber também, porque foi hoje à tarde, para falar aqui hoje para vocês. Vamos, eu vou fazer magia assim. Tu sabe definir todas as cenas que aconteceu no filme, correto? Se eu te pedisse para dizer o resumo do filme. O resumo eu saberia, todas as cenas não. Por exemplo, qual um filme que te impactou na tua vida? Assim, você, eita, Antônio, esse filme foi pesado, me tocou. Eu não vou. Agora você me pegou, eu não vou lembrar o nome dele. Não, mas tu lembra do filme? Aquele que eu passei. Lembro. A Grande Jogada. Que eu passei lá É a Grande Jogada, isso, a Grande Jogada. Se perguntar pra você, você tem até algumas cenas que tá na cabeça, né? Tem até algumas cenas que tá na cabeça. É isso que eu quero entrar. O que a gente permite se alimentar daquilo? Porque às vezes, se você perguntar pra uma pessoa, não no caso de feijoada, lógico, né? Mas o que você comeu na última sexta-feira, a pessoa pensa assim, eu não sei. Mas se me perguntar hoje, qual é a fala do Máximo no Coliseu quando ele apanha quando ele
mata o imperador, eu sei a fala dele todinha. Porque aquilo me impactou. Aquilo me incorporou. Tem uma parte lá em Abacuque que fala assim: no momento que o mestre se apresenta ao templo, todo mundo deve ficar em silêncio. E é justamente isso que o cinema usa quando você vai para o cinema. O cinema apaga as luzes, todo mundo fica em silêncio, o filme vai começar. E lá você é tocado de várias formas. A gente fica arrepiado com certa cena de filme, se emociona. E eu passei por um treinamento agora do RAM, a gente fazia visualização, fazia desbloqueio, e sempre dizia assim, ó, vocês têm que incorporar, vocês têm que sentir aquilo, como está arrepiado, como está aquilo, porque o cérebro não entende o que é realidade e o que é ficção. Eu não entendo o que é realidade e ficção. A minha tem sempre tá aqui, ó, a minha companheira de todas as lives. E no filme, quando você vai assistir o filme, é assim também. Eu não sei se alguém aqui chegou a assistir o Coringa, o último filme do Coringa, fantástica a atuação do ator e tal. Quando ele vai para uma entrevista, um reality show lá, ele vai conversando com o entrevistador começa a pegar no pé dele, e a gente, mesmo sabendo que aquilo era errado, tava dizendo, por que esse cara não dá um tiro na cabeça dele? Quando ele dá um tiro no apresentador, todo mundo fala, eita, você compactua com aquilo que é o errado. Entendeu? Você compactua, acaba que você sai, entra para torcer pelo herói e sai elogiando o vilão. Todo mundo, eu acho que todo mundo aí elogia muito o Cavaleiro das Trevas, quem já assistiu o Batman, o Coringa. Se alguém não assistiu, depois assistiu por curiosidade que alguém comentou. Que o papel dele foi perfeito. E os discursos dele eram incitando a gente à loucura da razão. Eu nunca ouvi falar nisso. Mas quando você está lá, você diz assim, eu concordo com ele está certo. Anarquia é correto para derrubar o poder. E essas pequenas pílulas, células, assim, que vão jogando para você, sem você menos perceber, você pode dizer para mim, não, Antônio, mas aquilo é ficção. Não é. Aquilo é uma programação para você. A gente, vamos voltar para um pouquinho da história, lá no cinema mudo, com Carlitos, né, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, tem gente que não gosta dele, porque ele era pedófilo e tudo mais, eu não estou botando o mérito da pessoa dele, estou botando o mérito do artista. O quanto ele criticou, ele foi um cara ferrenho, que ele foi contra a guerra dos Estados Unidos contra a Alemanha, foi o primeiro cara que usou cinema para tratar isso, tem lá no Grande Imperador, e uma crítica muito bem construtiva. E ele falava, olha, a que Deus vocês estão servindo, a que tipo de guerra vocês estão servindo, que forma é essa? Por isso ele foi perseguido, ele foi... Aí ele disse, ó, se eu não puder, do jeito que a gente faz uma guerra, eles estão fazendo uma guerra com a gente também tem que fazer uma guerra dos outros meios. Por quê? A Alemanha, ela chamou a melhor cineasta para filmar a Alemanha no seu melhor esplendor. Aquela questão do perfil do ariano, e ela fez, antes das Olimpíadas, foi aquele filme que sempre tem nas Olimpíadas, né? As Olimpíadas de Munique, ela fez. Se você olha o vídeo até hoje, você diz, não, isso é no tempo da Alemanha, não. Isso é atual. Foi tão bem feito que eles venderam uma ideia. Ela fez um vídeo sobre os campos de Auschwitz, e se você olha hoje, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir já esse vídeo, você diz assim, não, lá era um campo de recreação. Isso que eu quero dizer é o seguinte, a mensagem que vem para você todo dia de manhã, ou todo dia que você liga a sua televisão, acessa o streaming, ou do seu celular, ela vem maquiada. Ela vem maquiada com o sentido de dar boas intenções para você, de coisas boas, mas acaba que ela está te programando ali. Eu acho que tu sabe muito bem disso, né, Ju? Se a gente acordar e alguém determinar alguma ideia na nossa cabeça, à noite a gente tende, em algum momento do horário do dia, a gente tem de fazer aquilo que alguém já colocou na nossa cabeça. Porque a gente fica com aquilo enraizado. Imagine você pegar o seu filho, vai deixar falando sozinha não, né, mulher? Tu vai interagir também, né? Vai interagir também, peraí. Imagine você deixar teu filho sendo alimentado por essa questão.
por essa questão todo dia. O menino ficar ali sentado na frente, e você telegar a televisão, ou qualquer programa, DVD e tudo mais, os valores que ele deveria ser passado por você. E aí que a gente começa com o assunto de hoje. A que cultura você tem se alimentado? E a gente tem que falar um negócio que não é só o cinema, não. É música. Eu me lembro, você aí de Brasília, tem Aborto Elétrico, lembra dele, da banda? Que falavam muito sobre o veraneio vascaíno que chegava do Dona Esquina. E eu tenho um trecho da música que fala simplesmente o seguinte: quando o pobre nasce com um instinto assassino, sabe que vai ser quando crescer desde menino. Não para roubar, não para matar. Papai, eu quero ser policial quando eu crescer. Isso na cabeça de qualquer de qualquer criança que vai escutando, o ritmo legal tal, polícia não presta, polícia assassino, polícia não presta, polícia assassino. E aí o policial, a polícia que era para te ajudar, ela vira uma corrompida. Entendeu? E aí, só para entrar assim no mérito, que outras músicas fazem outro tipo de apologia, muito mais pesada, para a gente tirar essa questão de Deus da nossa vida, e você não percebe. Você fica lá ali, naquele automático, achando que a música é bonita e tal. Mas o que eu queria voltar um pouquinho, Elis Regina lá fala uma música que ela diz assim: o novo é um passado que não nos serve mais. Concordo com ela, no sentido que eu não consigo assistir um filme antigo. Beleza. Mas esse novo que estão se construindo atualmente, ele também não serve para mim. A gente, Antônio, quando vai... Pode falar. quando você estava falando do Coringa, a indústria cinematográfica, ela trabalha a psicanálise de uma forma belíssima. Assim. Eu fico encantada, assim. A figura do Coringa, ele, na jornada do herói dele, tá certo? Ele era louco, ele era maluco. E quando a gente... Eu vou defender e você vai entender o que eu tô falando. Quando a gente... quando ele mata o jornalista e a gente fica feliz, dentro da gente, a gente ativa coisas, ativa um lado sombra que a gente tem, que é como se aquele personagem estivesse tendo ali a libertação dele. Ele está sendo liberto daquilo que aprisionava ele. Matar é errado, a gente sabe que é errado, a gente não deve tirar a vida de ninguém. Mas a ilustração daquela cena é essa. Se isso incita, aquele filme do Brad Pitt lá do Clube da Luta, né? A gente teve várias pessoas que fizeram a narrativa que depois de assistir o filme, sentiram vontade de passarem pelo mesmo processo dele, que era o quê? Brigas, onde as pessoas venciam quando matavam o outro. E teve até um negócio no cinema, né, lá nos Estados Unidos, que o menino entrou e matou uma série de pessoas que estavam assistindo esse filme por conta da história do filme. Então, Exato. quando o cinema vem com essa coisa de dizer para você o que você deve sentir, porque ele faz isso com a gente. Agora você vai chorar, agora você vai sorrir, agora você vai ficar penalizado pela história do bandido, você vai torcer pelo bandido. Mas é porque tem todo um enredo, tá, gente? Tem toda uma coisa atrás disso que mostra pra gente que ali vai ter a libertação do herói. O herói ali vai conseguir o apogeu. E aí entra essa leitura do Antônio que está fazendo, de uma coisa que a gente deve sim prestar bastante atenção para saber o que está ficando com a gente. Antes de vir para cá, Antônio, eu estava assistindo aquela série Round 6 da Netflix. E por que eu estou assistindo essa série? Porque muita gente aqui pediu para eu assistir. Porque muita gente está querendo entender quais as estruturas arquetípicas daquele pessoal de lá. E eu pensando assim, eu não vou assistir esse negócio não é para mim, eu não quero, isso vai me chatear. E dito e feito, o negócio não é brincadeira. É morte do começo ao fim. Mas quando a gente olha, pelo olhar da psicanálise, é fantástico. É um show, sabe? O cara tá ali ativando o lado sombra do ser humano, a ganância, o cara que deixa de... É muito louco, assim, o negócio, assim. E quando você olha pelo lado da psicanálise, Antônio,
a gente se apaixona, porque é muito bem feito. É muito bem feito. O cara que tem uma sacada daquele é mestre. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Não é à toa que esses caras ganham muito, não é à toa, porque tem muito valor agregado naquilo ali. Tem como fazer cinema de forma positiva? Claro que tem, é lógico que tem. Mas isso que o Antônio está falando é que, antes de eu vir fazer a live, gente, eu tive que fazer uma limpeza. Eu sentei aqui e fiz uma oração, sabe? Para pedir para Deus limpar o meu coração. Porque as impressões que eu tive lá no Round 6 ficaram no meu coração. É pesado, é um negócio estranho, né? Não é legal, não. Eu não gosto muito, não. Mas fala. Eu tenho um irmão mais velho que ele é fã, ele era, né? Não é mais, de filme de terror. Ele já assistiu de Exorcista a Colheita Maldita. Eu assistia com ele, eu morria de medo, mas eu assistia com ele. E aí, no filme de terror, ele é específico para isso. Você assiste porque quer, mas ele é específico para isso. Ele é para te chocar, para gerar medo. Mas pense, quando você assiste um filme de terror, você fica do jeito que você ficou. Pesada. Fica, e essa história tenso. do filme de terror, Antônio, e filme de terror, coisas que a gente gosta muito de assistir, qual que é o objetivo? É liberar em você hormônios para você ficar viciado. É a gamificação do negócio. É você entrar dentro do negócio. Você entra dentro do jogo do videogame. Você começa a participar daquilo. E aquilo te vicia completamente, né? Como eu falei no começo da live. Vicia mais que cocaína. Por isso que quando o seu filho tá lá com o celular na mão, o menino tá ali, ó, o mundo tá caindo na cabeça dele e ele não tá vendo o que tá acontecendo na volta dele. Não é só seu filho não, né, gente? Às vezes a gente fica nesse flow aí também. Tem um apelido que eu chamo ela direto, que é a Tony Stark, né? Nossa Tony Stark aí. Por causa que dos Vingadores, o Tony Stark era aquele cara que pegava os poderes de um e de outro e colocavam eles no devido lugar. Essa ação que tu tem que tomar, essa ação que tu tem que tomar. E se eu falando do Tony Stark agora, ele foi o cara que interpretou uma espécie de jornada de herói nos Vingadores, tu percebe? Ele era desacreditado geral e acaba que no final da jornada dele, ele age como se fosse o próprio Jesus Cristo. Ele estoura a manopla, se mata para os amigos salvarem. Lembrando que ele tem um clã ali que ele escolhe entre os Vingadores, que ele diz assim, ó, esse aqui, ele tem o Paulo, ele tem o Paulo ali, ele tem o Judas. Se você olhar ali no perfil de cada um, você vai perceber, ele tem o Judas, ele tem o Paulo, ele tem o Tomé. E aí você vai percebendo, nossa, cara, que como a construção, porque esse modelo da jornada do herói, quando é implantado no cinema, ele vai te mostrando alguns cases que você, melhor do que ninguém, pode confirmar o que eu estou dizendo, que te prende. A gente tem uma necessidade de ver uma pessoa que consegue fazer essa metamorfose, se transformar. E quando o cinema tira isso, ele perde o sentido. Ele vira uma política. Vamos lá, eu acho que todo mundo aqui curte o lado, vá pro lado da força, que a força lhe acompanhe. Star Wars, quem não conhece. É uma franquia que ensinava valores, ensinava você respeitar, disciplina. Cavaleiro Jedi, quem não queria ser um Cavaleiro Jedi? Virou um flow, aquele negócio todo daquele tempo. Quem não queria ser Luke Skywalker? Mas tu vê o Luke, como foi a jornada de herói dele? Ele era desacreditado, ele era um menino do campo, não sabia quem era o pai, quem era a mãe, sabia que tinha uma irmã, e aí ele é convidado pelo mentor dele para buscar o lado bom da força. E ele busca. E aí, mas só que o que eu quero adiantar um pouquinho o filme, quando ele emblema com o pai. Quando ele tem um emblema com o pai, que ele vai lá e tal, e ele poderia, o pai queria que ele fosse pro lado negro da força, ele não quis. Ele conseguiu resgatar o pai. Ele conseguiu resgatar o pai do lado negro da força, tanto é que o pai dele morre e tal. Não dá spoiler, porque é uma série antiga, todo mundo deve ter assistido. Mas o que é legal nele é que ele não faz aquele que o cinema hoje faz. Ele mostra para a pessoa que você não precisa destruir o mal, você pode tornar o mal bem. Você pode resgatar quem está no mal. E esse tipo de mensagem, hoje você não vê mais no cinema. Às vezes o herói já cai lá, feito o que tem que desconstruir agora,
no Star Wars, Ronin One e tal. Acabou. E tiraram o Luke Skywalker, que ele até jogou o sabre de luz fora, queimou toda a papelada do Jedi, e ele já dizia que aquilo ali não existia. Cara, uma geração todinha foi educada, não tem como, a gente foi educado assistindo o Jedi, querendo estar no lado da força, e aí do nada vem uma nova geração e diz assim, ó, o novo é esse, o novo ele não é mais um herói. Quem é um herói aqui? É uma menina que veio não sei de onde, que é muito poderosa, que ninguém sabe a origem, não tem uma construção dela, ela não tem uma jornada de herói, ela destrói tudo. Pronto. Qual é o fundamento que tem nisso? Existe hoje uma desconstrução daquilo que foi a nossa base. Entendeu? Ju. Tem uma desconstrução daquilo que foi a nossa base. Para todo mundo que, eu acho que alguém nunca percebeu, espero que perceba, que tanto já vou mudando de franquia. Já estou mudando de franquia. O Capitão América e o Homem-Aranha, eles vieram para reafirmar o patriotismo. Oi. Saiu da DC e foi para Marvel agora. Tanto o Capitão América como o Homem-Aranha, não é à toa que tem aquelas cores da bandeira americana. Eles vieram para trazer aquele patriotismo, que era ser legal, principalmente o Capitão América, que era o primeiro Vingador. Se você percebe... Quando você fala do Capitão América, e no último filme, né, é o quê? Vingadores Ultimato? Ultimato. E aí o Capitão América, ele entrega, né, o escudo, a capa, sei lá, não é a capa, é o escudo para outro Vingador. E sim. Por quê? Porque ele quer viver uma vida comum. Ele não quer mais ser super-herói, ele quer ter uma vida comum, ele quer encontrar com a amada dele que ficou no passado, né, enfim. E aquele momento ali é um momento belíssimo, porque ali eles mostram claramente que se você não passar pelo seu processo de individuação como ele deve ser, buscar sua identidade através do que você é como ser humano, você nunca consegue ser feliz. Imagina você, Capitão América, né, conseguindo ali força extraordinária, né, é um homem justo, né, um homem muito inteligente, né, ele era o cara ele era até meio bobo, assim, do tanto que ele era extraordinário, ele meio que não entendia o que as pessoas falavam e tal, e mesmo assim ele quis ser uma pessoa comum, ele quis ser um cara comum. A Veri falou assim, ó, Ju, sua caneca tem o arquétipo da caveira, é a morte. Veri, o arquétipo da caveira é o renascer, é o renascimento, é o nascer de novo. E eu queria fazer um adendo aqui para a caveira, que é o seguinte, pré-adolescentes, pessoas acima de 60 anos, gostam muito de usar o símbolo da caveira. Não é nenhum dos dois meu caso, tá, gente? Eu não tenho 60 anos ainda, mas eu chegarei lá. E por que eles gostam de usar roupa? Sabe aqueles motoqueirão lá na Harley Davidson e tal, com aquelas tatuagens de caveira, né? Os jovens fazendo tatuagem de caveira. Por quê? Porque ali morreu uma fase e está renascendo outra fase. Ali morreu uma criança, está nascendo um homem. Ali morreu um homem e está nascendo um ancião, um sábio, uma pessoa que tem experiência. Então essa é a estrutura arquetípica da caveira, na verdade, é essa. É claro que tem gente que usa, né, a caveira dentro de outro tipo de arquétipo, mas a minha não, ela usa óculos escuros, ela tá sorridente, tá toda linda. É como se ela fosse a passagem, né? A transição, né? É o ritual, né? É vida, na verdade. Olha, o Ale tá falando que eu tenho 58 anos. Ai, gente. É quase, Ale, quase. É formal, eu tomo bastante formal todo dia e tá dando certo. E aí? Pode continuar, continua. Não, eu só queria fazer essa contribuição com a história do Capitão América. É muito bonito, assim, essa parte do filme. O Roger, ele é fantástico, porque se você olha, ele não é aquele que tem um poder divino, mas ele foi criado, né? É um cara que foi criado. E igual ele faz um contraponto com o Tony Stark, mas se você olha o Tony Stark, a personalidade dele, você pensa que ele é quase Jesus Cristo. Ele foi ali especificado como Jesus Cristo.
Ah, não, Antônio, mas ele gostava de mulher, não. Calma, gente, eu só estou explicando mais ou menos. É uma quase como se fosse um paralelo àquilo. Ele não era filho do Stark, ele foi adotado. Ele não era filho, foi adotado. E ele foi todo preparado para salvar o mundo que estava em caos. No final, ele vai e se mata, se entrega a favor dos outros. Lembrando que ele sempre disse que toda situação que ele estava em apuros, ele ia lá e resolvia. Ia lá e resolvia. Ia lá e resolvia. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Se você olha lá naquela passagem da Bíblia que está a tempestade, e aí Jesus olha assim, gente, calma, 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 tudo é fé de vocês. Tony Stark faz isso direto, constantemente na jornada dele. E foi muito legal nessa franquia que manteram, pelo menos, esses dois da mesma forma que a gente leu no gibi. Porque o resto começou a ideologia política, ideologia de gênero, e aí vai. Porque assim, Antônio, pode começar. e deixa eu te perguntar uma coisa. E você acha que essa história do Tony Stark, de repente, se torna uma figura ali, um salvador da pátria, né, e tal, pode ser que faça aí uma confusão de valores nas cabecinhas aí, né, de quem está chegando para assistir, ou não? Isso aí depende de como a gente orienta os nossos filhos, de como é muita alienação a gente pensar assim também, é uma forma muito rígida de a gente olhar as coisas assim, porque se for pensar assim também, fica até complicado da gente ter aí coisas fora, né? Dentro do mundo do entretenimento. Ou não? Você acha que isso é uma coisa que traz muito impacto para os valores, realmente? Não estou falando de nada de gênero, nada disso, não estou falando. Eu estou falando em relação a isso que você acabou de falar. Essa figura que ele quis representar ali naquela hora. Com certeza muda os valores. Vamos lá. Quero que vocês acompanhem o meu raciocínio. O cara que era inteligente tal, ele deu a vida pelos demais. O cara que era o deus da turma, ele estava depressivo e fora de forma e não sabia nem como utilizar os poderes dele. Quem acompanhou viu que o Thor se perdeu dos dois últimos filmes. Ele estava totalmente perdido. Ele precisou ser resgatado pelos outros, mas mesmo assim ele não era mais aquele cara que você viu nos primeiros filmes, na primeira história dele. E ele, antes de mais nada, o Thor é realmente o deus lá de Odin. Ele é um deus ali. Então, a mensagem final que passa é o seguinte: não existe Deus. Não existe Deus. Seu caminho é feito pelo homem. É o homem que faz essa diferença, é ele que define o seu final. Quem foi que definiu o final? Foi Tony Stark. Um dedo. Isso quando passa para você, você percebe assim, cara, realmente não existe Deus não. Se você for olhar, é essa mensagem que ele passa. Ele passa muito forte. Porque você vê Tony Stark naquela toda deficiência dele, com problemas estruturais, que ele não queria abandonar a filha, a esposa, estava constituindo uma família, ele estava muito ocupado também, se preocupando com o nome dele, o Homem-Aranha, porque era o discípulo dele ali, era o cara que ele estava cuidando dele, ensinando os passos. E dentro dessa confusão todinha, ele disse, não, quem vai se entregar como cordeiro nessa história sou eu. E ele foi lá e pum, matou. Eu acho interessante a gente vir também com essa história do Tony Stark fazendo a figura do pai, né? A gente tem uma como é que fala? Uma ausência paterna em incidência muito grande na sociedade, assim, nas famílias. Assim. A gente sabe que isso existe e é endêmico, sabe? Eu poderia dizer que é até pandêmico, tá? Os pais abandonando seus filhos. Estou falando de pais mesmo, pais abandonando seus filhos. E aí vem uma figura daquela que cuida do Homem-Aranha, sabe? Que vem cá, meu filho, né? E o Homem-Aranha, ele estava ali órfão, né? O tio dele cuidando dele, o tio dele já tinha morrido. E aí o Tony Stark vem com essa figura de pai. Tem até um filme dele, Antônio, eu estava lembrando aqui, que o Homem-Aranha tenta fazer um negócio lá, tadinho. Ele até conseguiu fazer um negócio bonitinho, só que o Tony Stark teve que ir lá consertar, terminar de fazer o feito do Homem-Aranha
E é interessante que o Tony Stark fica lá no alto, olhando para o Homem-Aranha e corrigindo ele lá do céu, né? E ele meio que bota o dedo assim, como um dedo fala, né? Dentro da linguagem corporal, como um dedo existe, tem muita Exato. força quando ele é passado essa linguagem. E ele faz esse comentário, e eu quero que vocês comentem, gente. Eu queria que vocês comentassem com a gente aqui. Eu queria saber da percepção de vocês a respeito disso. É muito importante, nesse Café com Deus, a gente conversar a respeito dessas impressões. Quais impressões que vocês estão tendo a respeito da nossa conversa e a respeito de cinema também. Disso que o Antônio A vem gente, falando. a gente tem que entender que a publicidade hoje não é só o cinema. Eu digo a publicidade em geral, ela vem para quebrar uma estrutura chamada família. E eu sempre comparo família com a falange dos romanos. Eles faziam a falange que era intransponível. Só que o que era o privilégio deles virou a maldição deles. Quando ele começou a colocar tropa auxiliares, os trácios, alguns povos que eles iam pegando, começou a ensinar eles como é que era essa falange. O que esses caras fizeram? Passaram para outros povos conquistados e acabou a ruína ali do povo do romano, do Império Romano. É aquele princípio do Alexandre o Grande, dividir para conquistar. Como é mais fácil para eu dividir a sua família, Juliana? É colocando valores diferentes na esposa. A esposa olha que, não, eu tenho que ter uma vida diferente, meu marido me cerca muito, não, eu quero ter uma vida independente. O marido, não, eu tenho que ter outras mulheres porque minha esposa só não me satisfaz. O filho, independente de gênero ou não, mas eu posso ter relações sexuais com outro homem, ou eu posso usar drogas, e a mulher, enfim. Quando eu divido esse ambiente, eu quebro. Em vez de eu ter uma unidade, que seria a família, eu tenho 4 pessoas perdidas. E aí é muito mais fácil de eu destruir. E é isso que a programação vem fazendo com você. Às vezes a gente acha até assim, tem até aquele dito, né? Não, Antônio, mas hoje eu tenho YouTube, eu tenho stream, eu escolho o que assistir. Isso é uma ilusão sua, você já está programado também, você não escolhe o que assistir. Sinto muito, mas você não escolhe. Você pode até dizer assim, não, Antônio, eu só sigo alguns caras lá no YouTube, mas o YouTube começa a dizer assim, olha, as pessoas que estão assistindo Juliana também assistem isso. Mentira. Você vai ver, Juliana nem indicou aquilo. Só que aí tu vai, não, Juliana, eu tô seguindo Juliana assiste aquilo ali, eu vou ver isso aqui. Pensa que não, você entrou em um mundo que dificilmente você consegue voltar. Aí não, eu tenho um stream, Antônio, eu tenho um stream, aí você fica olhando ali o stream tal, indicação, os primeiro lugar, round 6, você vai assistir o round 6. O que isso traz de bom pra você? Beleza, se for um estudo de psicanálise, tranquilo, mas assim, pra sua vida, o que te agrega? A gente tem que entender que assim, a indústria cinematográfica não está nem aí pro valor da tua família. Não está nem aí. O cinema nasceu como propaganda de maquiar o que era de ruim no mundo. Guerra, campo de Auschwitz e outras falências do governo. Nasceu para isso. O pessoal olhou assim, não, realmente, se eu consigo maquiar isso, eu consigo impor uma nova forma. Quem não quer ir para os Estados Unidos, viajar? Porque tudo que acontece de legal está nos Estados Unidos, porque você é consumido por aquilo. Aquilo acontece com você. Você vê aquilo. E você acha que é legal ser aquilo. Você acha legal o modelo americano. Tem que ser o sonho americano. Se eu não conquistar esse sonho americano, eu não estou conquistando nada. Entendeu? E aí você é programado por causa disso. Você acaba que vai sendo programado por isso. É a situação. Dividir para conquistar. Existe uma programação, Gabriel Pensador sempre fala, a gente acha que está sendo entretido, mas a gente está sendo programado diariamente. Tem uma coisa, se eu fosse indicar um filme para vocês, indicaria um filme lá da guerra lá dos Estados Unidos que se chama assim, A Verdade Não Pode Ser Comprada. Esse filme é preto e branco, mas ele fala de um valor familiar que naquela época o cinema realmente foi usado para aquela finalidade. Para dizer assim, gente, o mundo hoje é além dessa guerra, tem isso, tem família. E o que mais legal nesse filme é quando eles vão fazer a ceia, eles cantam um hino dos Estados Unidos. Todo mundo canta aquele hino dos Estados Unidos, o hino dos Estados Unidos realmente é um hino, não é feito ele é cantado, se você escutar, parece um hino de igreja mesmo, é um hino bem legal.
E aí eles cantando lá, tu vê aquela emoção, você fica anestesiado pelaquela mensagem. E realmente aquela mensagem é de valor. Hoje em dia, a gente não sabe. Você procura aí, eu acho, faça até um desafio aí com qualquer um. Alguém encontra algum filme que trata para você ser patriota no seu país? Para você dizer assim, meu país vale a pena? Dos últimos anos? Não tem. O que a gente tinha, um que fala sobre o Brasil era Macunaíma. Não sei se alguém já assiste Macunaíma. Cara, você olhava assim, que isso, velho. Ou depois depois veio aquela safra de filmes sobre O ditadura e homem todo ficou mundo até lá. nervoso. Ele chega dando uma coçada na cabeça. Não, Engoliu seco o que queria falar. porque assim, eu assistia aqui Macunaíma várias vezes, já assisti ele uns 5 vezes. E olha assim, o que é que o cara quis passar com isso? Uma desmoralização, rapaz. De vez em Meu quando. pai, eu lembrei do meu pai agora. Minha mãe tá aí, ela vai confirmar. O meu pai, É, quando passava esses filmes, assim, primeiro que a gente nunca assistiu em casa, porque ele não podia assistir isso em casa, era terrível, assim. Então, falta talvez hoje, talvez não, falta hoje, essa figura que foi meu pai, né? Não vai assistir isso não, pronto, e acabou. Imagina, não vai, ponto final. Esses dias eu tava vendo um vídeo e eu fiquei impactada com esse vídeo. Era se eu não me engano, foi num culto, um pastor. Talvez vocês tenham visto esse vídeo, talvez vocês até escrevam aí pra mim quem foi, quem ouviu, gente. Ele falando sobre como os homens hoje têm sido criados pelos pais e pelas mães. Essa coisa de eu não tô falando de machismo, tá, gente? Eu tô falando de que são seres diferentes, né? Eu sempre falo, e às vezes muita gente fica, a princípio, meio que choca com o que eu tô falando, mas calma, relaxa, você vai entender. Os homens têm a estrutura, sim, do governador, a mulher tem, sim, a estrutura da influência, e quando eles se perdem nesse comportamental, não dá certo, dá problema. Porque dentro da nossa estrutura arquetípica, que é o quê, gente? Que o nosso subconsciente desde que nós somos lá atrás, se você acredita em Homem das Cavernas, se você acredita em Adão e Eva, ou, enfim, desde lá de trás, o homem é o governador, a mulher é a influenciadora. Num governo, se o presidente não tiver um influenciador em volta dele, ele cai. O com certeza. presidente cai, o governador de estado cai. Então, a mulher, na base familiar, ela é a estrategista, é ela que organiza, é ela que arruma as coisas à volta. E hoje, na criação masculina, isso tem se perdido muito, porque o homem tem perdido esse espaço, né, de governança. E ele está ficando perdido, ele não sabe para onde que vai. Os meninos não estão sabendo direito como se comportar, né? Eles têm que se assemelhar à mulher para ficar. A mãe tem medo do filho se tornar um troglodita e às vezes educa ele de uma forma que não é tão bacana assim. Relaxe o coração de vocês, percebam que isso é um movimento, isso é um mover muito grave dentro dessa estrutura familiar, dentro do que isso pode impactar dentro da estrutura familiar, desde a história de Karl Marx, né, Antônio? Com essa Com coisa certeza. da destruição da família, né? Isso é uma arquitetura do mal, né? E foram direto na família eles não conseguiram. E aí o que eles vão fazendo? Eles vão mudando esse modelo social de convivência, de viver, né? Enfim, o Ale colocou aqui, ó, opositor idônea, né? A esposa. É isso aí. Hoje, igual você falou aí, hoje a gente, eu vim da geração também, que todos os caras queriam ser igual Indiana Jones. Cara, o cara, MacGyver, Indiana Jones, Indiana Jones, o que ele fazia, ele resolvia. Ele ia lá e pum, pum, pum. Era uma visão do cara assim, ó, cara, eu quero ser um homem feito esse cara, pô. Eu quero ser um cara feito esse. Ou feito Johnny West, lá no deserto, qual o nome? No faroeste. Ele vai ensinar o menino a nadar, ele pega o menino assim pela gola da camisa e joga ele dentro da água, assim, ó, bum. Bate os braços, meu filho, e nada, a mulher vai morrer. Ele falou, não, bate os braços. E era assim que a gente era ensinado
Antigamente. Foi andar de bicicleta, meu pai pegava assim a bicicleta e empurrava assim, ó, vai. A gente caía, blum, blum, levanta, monta de novo, vai. E a gente aprendia. Só que hoje, não, vamos tratar para não traumatizar, para não. E aí que a gente está entrando num caminho obscuro e sem volta. Quando a gente vê lá, não é simples, não é uma simplicidade você dizer assim, que a Capitã Marvel era melhor do que os Vingadores todos. Não era à toa, é porque ela era um símbolo feminino e dizendo hoje, ó, a mulher tem que ter seu espaço, esse espaço maior se alguém tiver alguma pesquisa que prove que a mulher não tem esse espaço na sociedade, me mostra aí que tá pronto para analisar. E aí ela vem e todos os caras dizem assim, não, por que não chamou ela logo? Ela já resolvia isso tudo. Porque ela era mais forte. E o mais forte que era deles foi sendo desconstruído, que era o Hulk e o Thor. E eles foram sendo desconstruídos para chegar no final ser os mais fracos, praticamente. E ela vem com uma mais forte, como se fosse a solução. E sendo que ela era extremamente arrogante, extremamente troglodita e agia direto com violência. Figura masculina, né? Era uma figura masculina muito forte, né? Isso aí que o Ale colocou, da farinha, né? Uhum. Me lembrou outro vídeo. Era uma mulher nordestina e ela falava assim, homem hoje em dia fica tomando whey. Homem na minha época comia era coxinha que eu fazia. Homem na minha época, minha mãe fazia era rabada com meus irmãos. Hoje parece como é que é? Uma tora de aroeira. Os homens nem gripados ficam. Hoje, só pra ver. Tá penteando cabelo, tá fazendo sobrancelha. Que tipo de homem é esse que você fica procurando? E é um vídeo jocoso. É um vídeo, assim, muito engraçado. Ela, assim, com um sotaque bem, né? Mas que denota muito isso, assim, né? Qual é a governança que essa moçada hoje está vindo, né? Eles vão governar o quê? Pessoas que não conseguem se frustrar com nada, vão governar o quê, né? O Antônio falou da bicicleta, de empurrar e tal. Ele não, assim, não precisa empurrar seu filho ladeira abaixo, não. Mas, assim, você tem que dar para ele a liberdade dele entender como o mundo funciona a partir das mãos dele, da sensação que ele leva para o mundo. Sem ter essa coisa de que isso é feio, isso é... A gente sai de uma época de crença limitante e foi para outras que parece que são mais limitantes ainda, né? Que cerceiam o homem de ser homem e a mulher de ser mulher do jeito que ela quiser. A Mulher Maravilha ela é uma mulher de extrema força e muito feminina. Ela tá sempre lá mexendo com o cabelo, ela sempre tá bonita, ela sempre tá delicada, educada, né, gente? E no filme, você tava falando isso aí? E no filme lá do Liga da Justiça? Super-Homem, hã? Liga da Justiça ou Homem de Aço? É, é o segundo, é o que eles ressuscitam o Super-Homem, eu não sei o nome. Ah, então é Liga da Justiça. Liga da Justiça. A Maria ajudou aqui, ó. A Maria tá falando aqui, que é a Liga da Justiça. Tem uma hora lá que ela se apresenta sendo a influenciadora dos homens ali. Ela não fala, ela fica ali na dela também e ela vai. Então, Antônio, eu acho que é muito mais assim um olho treinado para o que a gente vai assistir. Se vocês quiserem assistir com os filhos de vocês, vão fazendo essas pontuações, sabe? Olha que bacana isso aí. Olha que mulher inteligente, que mulher forte, né? Ela não tá pela força, ela tá pela inteligência, né? Eu acho que a força para o homem, testosterona, é super importante, faz parte. Isso não deve ser retirado dele. E a influência da mulher, que é o que? O cuidar, né? Que é a ocitocina, que é o hormônio feminino, que eu esqueci o nome agora, completamente. Se alguém lembrar aí, se você lembrar, Antônio, me fala. Esqueci. Que é da gente, que está na gente, isso é natural. E isso tem sido tirado e sendo obrigado a gente outras coisas. Achar natural, achar sensacional, coisas que você acha completamente sem sentido algum, né? O que é sensacional, na verdade. E por que hoje a gente está falando de conexão com Deus? Porque essas coisas vão fazendo, se você não observar, vão fazendo a sua desconexão com Deus. A desconexão do que é verdadeiro, do que é real, né? O que é verdadeiro de fato. Essas coisas vão te desconectando do que é verdadeiro, do que é aquilo que vai
que fazer, levar a verdadeira libertação. Hoje a gente teve a maior quantia em, como é que é? O negócio de leilão, né, do 5G no Brasil. Então a gente vai vir sim aí com uma nova era, a gente vem aí com uma nova estrutura de profissões para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós mesmos, e que os pais vão ter que ficar ao lado dos seus filhos, com certeza, porque vocês não podem cercear os filhos de vocês do momento que vai passar agora. Eu não posso fazer isso com o Marinho e Maria, Antônio com a filha dele do mesmo jeito, não pode. Mas a gente tem que estar, talvez, Antônio, agora seja a hora mais desafiadora para os pais junto com os filhos, é agora. E é aquilo que eu falei, porque assim, televisão, cinema, agora que é celular, computador, no momento que você para assistir alguma coisa, você está extremamente ligado ali. No momento que aquilo dá reação em você, você percebe que você está extremamente dentro. Quem não já foi para uma missa e ficou arrepiado, ou para um culto, ficou arrepiado, chorou, revisitado? Isso acontece a mesma coisa com o filme. É a mesma coisa com o filme. Eu não sei se tu chegou a acompanhar alguma vez, Ju, Cavaleiros do Zodíaco. Porque muda, se você olha os mangás do Japão, eles pegavam muito... Cavaleiros do Zodíaco é muito antigo, não sei nem o que é isso. Que conversa! Então tu é do Ultraman, vê. Tu é do Ultraman, véi, do Ultraman, lembra não? Ultraman? Ai, ai. Tá vendo aí, né? A gente chama a pessoa pra pessoa fazer isso com a gente. Vocês estão vendo isso aí, né? Porque assim, se você nota a cultura que foi implantada na criança nos Estados Unidos, é totalmente diferente da do Japão. O Japão, ele implantou valores nas crianças. Valor de determinação, de respeito, de disciplina. Enquanto os Estados Unidos não, ele mandou um estilo de vida. Ele mandou esse estilo de vida e vendia para eles, e eles trabalhavam para ter esse estilo de vida. Tu percebe que todas as crianças lá, dos filmes, eles tinham um estilo de vida diferente. Pode falar. Antônio, a Cris colocou aqui o Robocop. Ah, Cris, progesterona, isso mesmo, você colocou aí. O hormônio feminino. Jáspio. Ai, meu Deus. Daqui a pouco vai dar no rinite aqui, toda poeira. Né? O Robocop. Lembra da época lá do Mamonas Assassinas? E aí eles vieram com a linguagem muito disruptiva. Na época foi um fenômeno, assim, foi muito disruptivo mesmo. Foi uma coisa muito impactante, assim. E eles eram muito engraçados, muito engraçados. O menino lá que cantava, Dinho. Muito engraçado, muito bonito, muito artista, assim. Ele encantava as pessoas. E aí eu lembro do meu pai, um dia, ouvindo essa história do Robocop gay. Aí meu pai... Eu lembro direitinho, ele falando assim, não é possível o que eu tô assistindo hoje aqui em casa nessa televisão. Vocês esperem que o negócio vai ficar feio. Daqui pra frente o negócio vai ficar feio. E eu achei aquilo assim tão exagerado. Eu achei aquilo tão assim, sem contexto. Né? Bem coisa de adolescente, né? Na época eu era adolescente. E eu achei assim um absurdo. E realmente ele já sabia, ele estava antevendo o que viria acontecer mesmo, porque ele veio acompanhando toda essa história que a gente está contando aqui agora, né? Não, só, me estão falando aí, ó, do Kamen Rider, Jaspion. Se vocês olham, para entender como aquela geração não tinha essa apelação de gênero, até porque isso foi mais da nossa geração agora, né? Essa apelação de gênero. Mas a gente tinha o Ranger Azul, na primeira versão dos Power Rangers, ele era homossexual. E ele vestia azul. E ele era homossexual. Tanto ele como o ator mesmo, para você entender, para interpretar ele, foi contratado um ator que era homossexual. E ninguém sabia, só foi saber depois, com anos depois que foi saber que ele era homossexual. Em nenhum momento ele gritava diferente, ele usava maquiagem, ou coisa mais. Mas só que foram fazendo Power Ranger. Se você for assistir o de agora, o último, o cara tá usando até rosa. O homem tá usando rosa. Antônio, deixa eu só deixar claro aqui, a gente não tá falando nada de não, certo. Não dá pra ser, não dá. Mas o que a gente tá dizendo aqui é que a gente tem que respeitar a pessoa como ela é de verdade, sem essa coisa do pessoal tá querendo
botar na cabeça do outro Forçar. que a gente deve ser, entende? O Ale tá perguntando quem matou o Bert Rocha. Não sei nem o que você tá falando. Não faço nem ideia do que você tá falando. Eu A lembrava, história eu tô do inventando. Robocop, o que meu pai ficou, né, fulo da vida ali com a história do Robocop, é porque ele era uma figura extremamente masculina. E eles estavam querendo tirar aquela coisa do ser masculino do Robocop. É só isso. Olha, Tá, o Pablo tá dizendo aí, Teletubbies. Se alguém não percebeu, olha o Teletubbies, o que tem na cabecinha deles, e olha no Round 6, o símbolo. A nossa geração foi muito alimentada por simbolismo. Illuminati, maçonaria, e aí vai. E tudo isso tirava a gente da onde? Do foco da igreja. É fato. Eu não estou dizendo isso, não. Cavaleiros do Zodíaco teve muito isso. Queimação de Bíblia, que Deus não existia. Se você assiste hoje, vamos lá, quem assiste aqui Lúcifer? Quem não acha o Lúcifer gente boa? Ele é o diabo, o cara é gente boa. E o ruim é o Deus, o ruim é Gabriel. E ele é o cara gente boa. Entendeu? Você sai daquela série dizendo assim, meu amigo, será que Deus é bom mesmo? Eu tô com o Lúcifer. Tô do time do Lúcifer. Entendeu? Quem aí assiste Casa de Papel e não quer torcer pro ladrão? Aí quando é de manhã que você vai ser roubado pelo celular, nossa, ladrão safado, mas você tava agora há pouco torcendo pro ladrão. No Casa de Papel, a Casa de Papel, eles fizeram um negócio fenomenal, assim, que foi da estrutura arquetípica, né, pros 12 ali. Eram 12, não eram? Não eram 12 personagens? Era 12. E aí, eles tinham o nome de capitais, né? Capitais de cidade. Eram Tóquio, Berlim. Não era nem sempre a capital do país, mas era uma capital local, né? Do país em si. Então, era Tóquio, Rio e tal. E isso foi fantástico, porque assim, as pessoas já se conectavam conforme o local que gostava, assim. Dos Estados Unidos era o quê? Eu não lembro. Nos Estados Unidos, não era um... Nova York, foi um cara que morreu. Era? Se eu não me engano, ele morreu logo. Foi em Nova York, ele morreu logo. Se eu não me engano. E aí você fica ali louco pro pessoal descobrir mesmo como é que fura o cofre e como é que vai chegar. E o pessoal tá sequestrado e você não tá nem ligando pro pessoal que tá sequestrado. Você quer saber como é que eles vão resolver o negócio do cofre. É muito doido, gente. O negócio. É muito maluco. Vocês lembram, gente, o nome do cara lá dos Estados Unidos? Não era Nova York. Ali, Moscou. Berlim, Moscou. Não era Berlim, Moscou, não era. Teve gente aí, Ju, teve gente aí que disse que já assistiu o Lúcifer. Não tem como você não assistir Lúcifer e não torcer para ele. E não achar que os argumentos que ele usa tá correto. Que ele não deveria ser expulso do paraíso. Ou seja, é uma série tão simples, só que bota um cara extremamente autoconfiante, bonito, tal, e ele faz tudo que você olha assim, cara, se eu fosse um caba desse, eu era, desculpa o palavrão, foda, eu era, tá. E acaba que você, quando termina a série, diz assim, eu sou do time do cara, velho. Sou do time do cara. Enquanto a gente, da nossa geração aí, dos meninos aí, totalmente, torcer pra quem? Pro Rambo. Chegava lá, destruía a guerra, resolvia a guerra todinho. O Rock Balboa, que levava lapada até as horas, e quando pensava que ia morrer, ele estava lá sobrevivendo. Lembrando que o Rock, se você olhar, eu acho que tu vai, não sei se você já fez essa leitura, senão te convido a assistir o Rock e perceber que cada inimigo dele é um ponto fraco dele. Um é a vaidade, um é o estrelismo, e outro é quando ele tenta a ascensão, que é do Draco. É a ascensão dele. Ele tinha que vencer o maior desafio dele. O técnico dele sempre dizia, você nunca vai vencer seu maior desafio. Se você olha ali, cada personagem, Stallone naquele texto ali foi perfeito. Porque ele botou ele lutando com várias facetas dele. É muito legal. Vale a pena você assistir e olhar por essa parte sobre o arquétipo dele. Ali realmente ele lutou com cada parte dele. Mas... O Rock não é da minha época. Nada. Não é da minha também, mas eu assisti. Na escola a gente falava assim, gente, mas pra que tem exército nos Estados Unidos? Manda o Rock lá que ele resolve tudo, mas pra quê, né? O homem fazia tinha até uma lenda, né, que tinha que mandar Van Damme, o Rock
e um outro cara lá, que é o Draco mesmo, que faz o Draco, pra ir em Troquinolis também, pra eles irem fazer seres mercenários na guerra, meu Deus, era muita resenha. Mas o que eu quero dizer, assim, como a cultura afeta a sua vida, como ela tira uma dispersão de você. A gente tá falando isso aqui de uma forma bem mais leve, mas assim, tem coisas incítricas aí que vão tirando você da verdadeira sua vocação. Se você faz aquele ritual para assistir um filme, para assistir. Tem mulher mesmo, não sei se é o caso aqui, que para tudo para assistir uma novela. Aqui no Brasil, a novela. O Brasil parou para assistir a Avenida Brasil. Teve empresas, na cidade onde eu moro, que mudou os horários só para todo mundo poder assistir o final da Avenida Brasil. Você vê como interfere. Se interfere nesse âmbito, você realmente vai deixar de ler uma Bíblia, tipo uma igreja, por causa de um filme, por causa de uma novela, no caso do futebol. Quantos casamentos hoje são finalizados por causa que o marido não abre mão de assistir a final dele? Quantos maridos deixam de passar o momento com a esposa por causa do futebol? Isso acontece assim, ó, porque não é minha final. A mulher só tem crise quando está na final do futebol. E quando é filme, é mais complicado ainda. Antes o filme era 1 hora e era 85 minutos. Hoje já tem filmes aí de 4 horas. E quando você vai para esse filme de 4 horas, ele vem te bombardeando, ó. Só de hoje em diante viva assim, de hoje em diante vive assim. E é complicado. Depois de O Senhor dos Anéis não tem nem como você... Ali é muito religioso, fala muito de espiritualidade, mas de uma forma positiva, até porque Tolkien foi um cara visionário naquele texto lá dele. É antigo e o cara foi bem fiel na hora que colocou. E depois, com o tempo, saíram colocando Senhor dos Anéis, tal, fugiram da narrativa e deu no que deu. Existe uma construção daquilo que a gente criou. E fica muito complicado. Não sei se você sabe daquela história do Jim Caviezel, Jim Caviezel, acho que é assim que se pronuncia, aquele cara que fez o filme do Mel Gibson. O Mel Gibson disse assim, não, estudou como é que era o flagelo, o tempo de Jesus, falou, vou gravar Paixão de Cristo do modo que os romanos faziam. Era realmente o que os romanos faziam. Aí bota o Jim Caviezel para fazer. O Jim Caviezel, não, eu quero carregar a cruz, algumas quedas eu quero levar, alguns flagelos eu quero sofrer. Aí teve escoriação, teve pneumonia, teve costela quebrada, teve outros problemas. O que aconteceu com ele? O filme foi tão real que ele foi banido de Hollywood. É difícil você encontrar ele hoje aí de novo em algum filme de grande estelado. Porque não tem. A Anne Wilson eu já assisti também. Já assisti. O Rei do Gado, lá vem o Ale aí falando com o Rei do Gado. E a gente tem que ter cuidado com essas influências que tá entrando na nossa casa. Olha, estão agora, estão botando aí Pantanal, tudo mais. Mas é isso, E eu falo mais o seguinte... Eu não imaginei na vida você assistindo novela Pantanal, não. Vai ter o remake agora, viu? A Juma Marruá. Ela assistiu. Assisti. Essa eu assisti. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, minha geração, eu já cheguei a assistir Cavaleiros do Zodíaco, passar uma semana vendo Seiya lutando com o Cavaleiro. Só que dentro dessa semana, a luta não acabava, a gente passava, quando chegava na sexta-feira, segunda-feira ainda continua a luta, que não terminou não. E aí a gente ficava olhando. Só que você percebia que tudo o enredo deles era falando sobre valores. Tinha sim ocultismo ali dentro, não tem quem diga, mas ele falava sobre valores, sobre disciplina, sobre lealdade. Quando você pegava lá e dizia assim, não adianta, meu espírito é mais puro do que o seu, ia lá e lutava com os caras, Samurai Wellius, Jaspion, Jademan, Flashman, e aí vai. Se você olha esse enredo do Japão, quando eles vinham com todo aquele produto, eles vinham com o produto de trazer educação, né? Tão tal que o Japão foi capaz de renascer da cinza através dessa educação que ele trouxe para os meninos. Não é à toa, porque ele vinha trazendo isso diretamente. Você abria qualquer programa de televisão, falava sobre desenvolvimento pessoal. Você via um desenho da criança, a criança já era na base e aprendia a ter disciplina. Tem mangás que são inspirados nos códigos dos samurais. Os códigos dos samurais é extremamente disciplinado e tal, e eles
passava para isso, não tem como, Eu entendeu? acho, e eu acho que a gente deve abrir uma janela aqui de discussão. E você está falando do povo oriental. A gente Sim, sabe também que a dominação religiosa diz muito sobre o seu povo, né? Então a gente teve aqui no Ocidente a dominação dessa veia cristã, né? Que teve também a coisa do financeiro, né? E tinha a sim, dominação do fiel pelo financeiro e enchia os fiéis de crenças limitantes, né? Então, e já no povo oriental não foi assim, foi uma história completamente diferente. A gente está falando de Deus, tá, gente? A gente está falando de Deus. Então, sim. já tem ali a cultura o budismo, né? O taoísmo. São pessoas ligadas mesmo ao desenvolvimento pessoal, a entender como é você de verdade, a sua essência divina, né? Então, isso diz muito, sim, pelo povo. É por isso que a religião ela é importante, mas cuidado com a religiosidade. Ela é perigosa, ela secciona a sociedade, ela é sexista, né? Ela é complicada. Vocês têm muito cuidado disso. E o povo ali está falando de Tonho da Lua, Tieta, Jesus, Bafo de É, Cobra. estão indo longe, autoconhecimento. Então, Ai, ai, autoconhecimento, exatamente, é O isso Papo falou um mesmo. negócio aí bem interessante sobre autoconhecimento. Claro, não vou puxar sardinha pro nordestino, mas, por exemplo, o Alto da Compadecida. Você vê o enredo ali é perfeito, ele fala sobre religiosidade, ele fala sobre conhecimento, autoaceitação, jornada do herói, mas sem ferir nenhum dos princípios da família. Qualquer família senta ali vai rir com as piadas, rir com todo o enredo, mas não é uma coisa que fere. Só que, por exemplo, o cinema nacional é muito disso. O cinema nacional você vai assistir, com 10 minutos já tem um palavrão, já tem alguém transando com alguém, já não dá pra mim todo mundo assistir. A mais comédia, mais forte, você não consegue assistir com o teu filho, porque já é pesado, entendeu? E antes a gente tinha o quê? Mazzaropi, eu acho que alguém aqui já assistiu Mazzaropi. Mazzaropi vinha com aquele humor sem malícia, inocente. A gente assistia, todo mundo depois, ó, tava rindo, aquela coisa bem brincalhona. Hoje você não consegue. Hoje você não tem esses momentos. Hoje você não tem esse nível, porque esse novo cinema, essa nova publicidade, ela não tá para isso. Ela tá para te vender uma coisa que você, infelizmente, consome toda hora. Eu tava falando com a minha esposa, por exemplo, a gente lê provérbios, que fala, cuidado com a mulher louca. Lisonjeira, tal, que vai destruir sua casa. Beleza, eu tô lendo ali, fecho minha Bíblia, guardo ali, e depois eu vou escutar uma música que fala sobre sofrência, sobre traição, que é só o que a gente vê hoje. Onde é que eu guardei aquilo? Que parte que eu me alimentei daquilo? Depois daquela música, se eu faço até um teste, você lembra do provérbio que você leu de manhã? Nem sei para onde vai. É o que você alimenta para você. E é muito forte isso, porque assim, a música sempre vai tá regida em você, você vai limpar sua casa tal, e ela mexe com o teu humor. A música, do nada, você já começa a balançar o pé, balançar o corpo e tal, porque ela mexe com você. Não adianta você dizer que você não é envolvido por uma música, por uma letra. Eu tinha até colocado uma carta, não sei se tu viu uma carta que eu coloquei, uma fake news no teu grupo, eu coloquei em outros grupos também, de uma música do Rolling Stones que eu achava fantástico. O toque era perfeito. Eu fiz uma vez escutando em casa no Rock in Rio e era Simpatia com o Diabo. A letra da música, se você vai ler todinha, a Simpatia com o Diabo. Ele não é dizendo que você tinha que adorar ele e você só estava se divertindo porque ele estava fazendo você ser o marionete dele. É extremamente isso. E a gente escuta, nossos filhos escutam. Do Mover da Sabedoria, né? Semana passada. Aham. E ela tá em várias trilhas sonoras de filme, de novela, essa música mesmo. E se você olha, é uma simpatia mesmo para trazer ele para perto de você. E você escuta no seu rádio para fazer uma tarefa, alguma coisa. E eu vou dizer assim, tanto como o cinema, a música também impregna muito. Tem cursinhos hoje que faz aqueles esquema para você decorar com música, porque aquilo cola mesmo, fica colado na tua cabeça. E aí você vai assistindo, escutando, achando que aquilo é simples, mas você está deixando sua vida. Fica no subconsciente, né? Fica realmente no Exato. subconsciente.
Que alimenta faz toda a diferença, pela diversidade. Não sei se tu acompanha aquela geração dos emos, dos coloridos, que usavam aquela... De tanto escutar uma música, parecia que o cara tava defiando mesmo. Você escutava os caras que curtia emo, era voltado para baixo, eles só ficavam naquele olhar sombrio de morte, porque a música já incitava isso. Eu tava escutando umas playlists daquele tempo minha, meu filho, meu irmão, como é que o cara escuta um negócio desse? E tem ainda força para levantar e dar um bom dia para alguém. Só que o toque era aquela toque bonito, quando você vai ver a letra, o cara não se deu bem com a mulher, tá querendo se matar, é o fim, é não sei o que, é hora de se matar, é não sei o que, fim do mundo, vamos lá, e olha assim, rapaz, eu escutava isso, velho. Você percebe que energia que você traz pra você. Que energia você traz. Eu não assisto na minha casa hoje filme de terror. Eu não assisto de jeito nenhum. Eu sou meio controversa com esse negócio, doutor. Eu acho que a nossa infância também era muito deturpada. O tal do Atirei o Pau no Gato. Terrível. Você estava falando das bandas de Brasília, né? A cultura do rock em Brasília é muito forte. A povo que gosta de rock mesmo. E é muito bom, realmente. Mas, amigo, o rock dos anos 80 tinha cada letra que Jesus amado. Terrível, terrível, terrível. Tipo assim, escolinha pra Anitta hoje. Então, sabe? Todo esse pessoal aí teve uma escola muito bem feita também lá no passado. Mas o que eu tô dizendo assim, que aquele era formado mesmo para aquilo. Você ia para ali porque você queria aquilo. Não vinha oculto, entendeu? Não vinha oculto. Por exemplo, tu vai lá, eu tinha um colega meu que era satanista, eles cantavam satanista mesmo, mas você sabia. Eu vou para ali, eu já sei a vibe que é ali, pô. Hoje em dia, não. Você não sabe onde tá Satã nesse momento. Tá numa música tão popular que todo mundo tá tocando. Tá no TikTok, tá no Demi Lovato. E aí, não vou falar o nome dos caras, não, senão vai pegar. Tá no Instagram, viu? Você vai derrubar meu Instagram aqui. Então, por isso que eu vou tocar. Eu morria de medo quando eu era criança. Não tinha os vinil assim? Aí, aqui, eu tenho como é que chama, gente? Uma vitrola aqui em casa até hoje. Vitrola. Minha mãe me deu de presente, reformada, ela é linda. Voltasse ao contrário, não foi? Eu fazia isso também. Se a gente tocasse o negócio ao contrário, a gente estava invocando o demônio. Gente, quem nunca ouviu falar essa história, gente? Era terrível o negócio. E aí eu tinha um irmão, nós éramos 3 irmãos, o meu irmão do meio, o segundo, ele faleceu, mas ele era extremamente atentado. Então, assim, a gente estava ali escutando, ele ia lá e virava o negócio ao contrário. E era menino correndo para tudo quanto era lado, que é exatamente mensagem subliminar. Eu estava tentando lembrar disso. É isso. Sei lá se isso é verdade, eu nunca quis saber, não. Mas eu sei que a gente tinha medo demais. Sabe? Os EGs do Havaí, eles gravaram um disco ao contrário também, porque se alguém fosse olhar, ele começava a estar procurando o quê, vai não sei o quê e tal. Aí, tá vendo? Faz sentido. Mas é isso. Ou seja, é isso, tem os jogos também, videogame, que essa cultura de hoje estão tão ligada também, que também vem com uma carga muito emocional, muito pesada. E acaba que o menino tá ali jogando, Fire mesmo ensina de destruir a tua vida é o pior, e a galera aí joga que não é brincadeira. E a banalização, né? Achar que é fácil, né? Matar é muito fácil, é gostoso, morrer é simples, não tem nada a morrer. Então, vê o round 6 que tu falasse agora. Tá muito simples. Eu tô com dívida, eu vou lá, vou pro tudo ou nada, se eu morrer, eu tô acabado mesmo, eu tô desprezado, não tenho outra saída. Enquanto eu posso... E não existe uma mensagem ali para, por exemplo, você pode ter outra possibilidade, não. Ou você vence, ou você morre. Lembrando que o jogo ainda, você olha lá, o jogo ainda é pré-marcado, né? O jogo lá tá todo pré-marcado, não tem como coisa. Você não vai ganhar, quem vai ganhar é aquele cara ali que tá tudo certo. Né? E aí que é o pior ainda, que é a vida. Ninguém falou da Caverna do Dragão, gente. Como assim? Vocês não assistiram Caverna do Dragão. Eu tinha angústia daquele mago mentiroso, me dava uma raiva daquele homem. Feiticeiro. Eu sempre tive uma treta com o Mestre dos Magos, porque
ele era o cara que chegava no momento oportuno, mas não ensinava nada. Ele só dizia, olha, o mensal rodava e não saía do lugar. Enquanto o cara que realmente queria que ele saísse de lá era o Vingador. Era o Vingador. E Antônio, exatamente. E Antônio, o mestre dos magos, ele passava uma informação para as crianças que era assim, eu sou burra, porque eu não entendo nada que esse homem está falando. Todo mundo entende o que ele fala, que eram uns enigmas que não tinha nada a ver. Aí todo mundo entende que não sei o que. O mestre dos magos só atrapalhava. É isso mesmo, Ju. É isso mesmo. Só atrapalhava. E o Vingador que estava ali, né? Acho que o papel ali foi invertido. Eu vou assistir de novo, gente, para ver a estrutura arquetípica daquilo lá. Agora até eu fiquei curiosa para entender. O que é que está querendo líder? falar? O líder, aquela. É claro que não teve o clínico fechado, né? Mas o líder deles, você percebe como ele tinha aquela dificuldade de delegar, é como se eles fossem criança e tal, ele sempre tinha medo de se afirmar como um líder, como o chefe deles, e acabava. E tu sabe também que ali, cada um ali é uma personalidade diferente, né? E eles se juntam para virar um herói. Eles só funcionam quando agem juntos. Sabe? Eu acho que ensinando o Pai Nosso Vigário é complicado. Você já sabe. O sábio era o mestre dos magos burros, o Pablo. Só pode. Ele está colocando ali que o mestre dos magos e a Cris tá amando, né? Se tem uma pessoa que tá amando essa live é a Cris. Thundercat, oh! Thundercat, pronto. Eu acho que a gente precisa encerrar, Antônio. Eu acho que já são 9 dias. Eu acho que tá bom. A Clarinha não tá nem entendendo o que a gente tá falando. Ela não sabe nem quem que é esse povo, mas ficou a mensagem. Eu tenho certeza que a Clarinha entendeu o que eu quis dizer aqui para ela, o que o Antônio quis dizer para ela, a respeito de ter cuidado com o que ela anda acessando na internet. Fiquem com seus filhos, fiquem com com a sua família, né, diante da televisão, da internet. Presta atenção. Tem conteúdo bom demais aqui, gente. Tem conteúdo a rodo bom. Aqui pessoas estão, nessa nova era agora, né? Pessoas estão arrumando profissões, fazendo transição de carreira, ganhando sua liberdade verdadeira através da internet. Tem esse lado super bonito. E o meu mover com o Antônio aqui é fazer isso. Abrir os olhos de vocês que estão assistindo essa live hoje, quem vai assistir depois. Essa live vai para o YouTube, tá, gente? Vai ficar no Instagram, mas vai para o YouTube também. E compartilhe, manda para aquelas famílias que você acha que faz muito sentido. Chama o pessoal para vir para a live de quinta-feira, conversar com esse Café com Deus. Cada quinta-feira eu quero trazer alguém para cá. Semana que vem já tem o nosso convidado. Eu quero ver se a gente consegue falar dos Não vou fazer spoiler não. Vamos lá. Às vezes não dá certo, vamos lá, né? E quem não está no grupo do Mover da Sabedoria, vai lá no link da bio, entra no grupo do Mover da Sabedoria, porque todos os dias eu estou colocando o áudio lá do podcast. É o podcast da leitura do livro, Basta uma Palavra. É uma palavra de Deus junto com o seu coração para você entender o quão você é importante. A palavra de hoje, não sei se foi de hoje, que fala de Paulo, né? E ele dá 2 palavrinhas ali pra gente, que os nossos problemas, eles são... Agora eu não vou conseguir lembrar. A doutora Joel está pedindo para repetir, ó. Para repetir, para ter mais análise de filme. Eu estava falando com a Ju que cada filme seria uma live bem, porque tem muita coisa. Dá pra fazer, viu? Faz lá, Antônio. Faz uma série lá no seu aí que já vai ter gente para estar com você. Com certeza. Vamos fazer só esse fechamento e vem comigo ouvir esse podcast todos os dias. Ele tem feito maravilhas na minha vida, vai fazer na sua também. Coloquei até lá nos stories hoje, Antônio, fazendo essa entrega lá pro pessoal para contar um pouquinho, sabe, do que tem feito esse mover na minha vida. E é por isso que eu comecei a gravar, para levar o mover para vocês. E antes do Antônio deixar o recado dele, vamos fazer um print dessa tela, gente? Vamos fazer o print da tela. E aí... Deixa eu ter que pegar a coisa aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Ai.
Faz um print, gente. Coloca lá nos stories de vocês, ó. Coloca lá qual pílula dessa vocês vão tomar. Marca lá, vocês vão entender. Muito bom, gostei muito. Quer deixar recado, Antônio, pessoal? Quero sim. Primeiramente, agradecer, né? É bem interessante quando a gente começa a tratar sobre certas coisas que a gente consome com outro olhar, com um olhar espiritual. E é isso que eu quero falar com vocês agora. Não é só uma simples brincadeira, não é só um filme bobo, não é só... Realmente você está sendo programado para aquilo. Eu lembro que quando eu proibi minha filha de assistir Peppa Pig, que eu fui olhar, ela conturbava todinha a história do pai. O pai não era nada na família, era mais um extremamente gordo, que só ficava sentado na poltrona, era o pai bobo, era o pai que não sabia de nada. E isso, quando você vai ver em outros filmes, tem uma linha nem tênue, é bem específica mesmo, dizendo, olha, é assim que você tem que ser daqui para frente. Esse é o normal que vocês vão viver. Tem alguns filmes fora da curva, Gladiador, Senhor dos Anéis, Homem de Honra, tal, que você vai ver que realmente traz uma mensagem diferente, mas tenham esse olhar mais clínico quando você for assistir alguma coisa, aquilo que vocês vão se alimentar. Antônio, mas eu não sei não, vou assistir, beleza, mas cuidado com aquilo que você consome. O que a Ju citou aí, né, a doutora Ju, do ANI, né, que está no Netflix, né, bacana também, assista com vocês. Porque, por exemplo, hoje você tem músicas que incitam até a forma do homem chegar junto da mulher, como a mulher quer ser tratada numa cama. E quando ele faz isso, vira uma tentativa de estupro, por exemplo. Mas, cara, eu tô vendo aqui, a menina tá gostando dessa música, porque eu não posso fazer isso. Cuidado no que você tem consumido, cuidado com aquilo que você permite que a sua família consome. Uma live que tu fizesse sobre portal. Às vezes você abre um portal complicado para sua vida, para sua casa. E volto só deixar o insight aqui de Alexandre o Grande. Quando eu divido, é mais fácil de conquistar. Não permita que a sua família seja conquistada por um erro seu, não. Tá bom? Gratidão, minha irmã. Muito obrigado. Foi uma honra para mim o convite. Eu fiquei lisonjeado mesmo. Muito legal. E sempre que precisar, estamos aqui, tá? E acompanhe o podcast dessa mulher, que é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Foi bom muito demais. Gratidão mesmo. Valeu. Gratidão pelo seu sim. Né? Deus hoje se alegra com esse mover. Pode ter certeza que ele se alegra. Pessoas serão ativadas cada vez mais. Essa é a minha missão, esse é o meu sim. E foi por isso, eu falei para vocês que eu ia contar para vocês, foi por isso que eu vim para a psicanálise, porque eu vi em Carl Jung um cara que era apaixonado por pessoas, porque o pai dele era um pastor evangélico, a mãe dele era espírita, então ele teve um lar edificado pela palavra. Ele entendeu dentro de casa o quão Deus era importante na formação dos homens. E ele resgatou a psicanálise de Freud, e eu falo isso com um coração muito leve, porque Freud, não é que ele era um homem ruim, ele era judeu, e ele tinha medo que a psicanálise se tornasse uma cultura local. E foi Jung que levou aquilo de lá. Foi Jung que tirou aquilo daquele contexto local e levou para os hospitais. Começou a aplicar junto com os seus pacientes. E foi por isso que eu vim cair na psicanálise, porque eu vi nela uma validação do processo do amor de Deus a respeito de nós, através de tudo que ele deixou, né, escrito ali, escrito, e é puro desenvolvimento pessoal, é puro autoconhecimento. Tá bom? E é isso. Beijo grande para vocês, gratidão, fiquem em paz. Então, tá bem. E é isso. Boa noite. Gratidão, meu amigo. Obrigado. Tchau.